Faltam menos de 6 meses para o Carnaval de 2026 e a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeiro, fará uma homenagem ao presidente Lula. O tema já foi definido e nós vamos falar sobre esse assunto nesse programa de hoje. Por isso, nós já recebemos aqui no nosso estúdio duas grandes personalidades. O presidente da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, o Wallace Palhares, e o nosso querido músico Fabiano, trompetista. E você é o nosso convidado, nossa convidada especial. Wallace Palhares, seja bem-vindo ao Café PT, tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo também, Fabiano Monnier. Bom receber vocês dois aqui com a gente. Wallace, essa vai ser a estreia da Acadêmicos de Niterói no grupo especial, né, do Carnaval do Rio de Janeiro. Fala pra gente como é que surgiu essa ideia, já soube que a ideia foi sua, né, de homenagear o presidente Lula nesse carnaval, realmente para fazer história. Como é que surgiu realmente essa ideia? Então, eu tinha 3 enredos na mesa e, na verdade, eu já começava a torcer para que não desse certo. Eu já tinha uma carta na manga e eu precisava até que não desse certo esses enredos para eu poder puxar a carta na manga e falar, olha, eu vou falar do maior brasileiro de todos os tempos. Aquele que eu tenho um carinho enorme e ele reflete em cada um dos brasileiros a sua história. Ainda mais da minha família, né, que saiu de Pernambuco, foi para o Rio de Janeiro buscar uma oportunidade, e a família do presidente Lula também, né? Só aí já tem algo em comum, né? Já tem algo em comum. A origem da família. Sim, então eu estou falando do maior brasileiro de todos os tempos, o maior estadista que existe. Então, falar um pouco de Lula, de seus feitos, eu acho que a gente, como escola de samba, estava devendo já. Então, essa é a grande oportunidade. A Niterói está no especial e falar dessa figura ilustre do nosso país. É a pessoa que mudou a vida de tanta gente. Acho que merece homenagem em vida e é o que a gente está fazendo. E o tema já foi definido também, né? Aí você me corrija se eu estiver errado, é do alto do Mulungu, surge a esperança, Lula, o operário do Brasil. Esse é o tema. Esse é o tema, esse é o enredo. É assim, o alto do Mulungu, muita gente pergunta, na verdade o Mulungu é uma árvore, e que era o único passatempo do presidente na sua infância. Bom, ele falava em sua biografia, e quando ele subia nessa árvore, ele sentia um rei. Né? Mal sabia ele que eu estava esperando ele no futuro, né? Então a gente faz essa ilustração dessa árvore do desfile, onde sai o menino rei, que é o nosso presidente. Então começa a história daí, né? A história do nosso presidente começa dessa árvore e a gente vai pincelando toda a sua história. Quando ele chega em Santos, depois vai para a capital, vai para São Paulo, né? Vira líder metalúrgico, vira líder sindical, e logo em seguida depois vira o nosso presidente. Então é uma história muito bonita de superação de vida que cada brasileiro carrega consigo. Então eu não tinha como não homenagear falando do Alto do Mulungu. E esse já foi definido o enredo, né, que é o tema da escola de samba, né? Mas, além do enredo, também vai ser definido o samba-enredo. São coisas diferentes, são coisas para poder entender realmente, para quem não é carnavalesco, e poder entender realmente como é que funciona. A partir daí, quais são os próximos passos? Vai ser definido realmente quem vai fazer o samba-enredo, para depois definir o samba-enredo. Como é que é feito isso? Então, explicando rapidinho aqui como é esse processo. O enredo é escolhido, né, o tema enredo é escolhido. A gente entrega na mão dos compositores, que é o samba enredo, que é a música. Nós entregamos na mão dos compositores que já são da casa, são compositores já da casa, da escola, e eles estão cuidando dos convites a pessoas a fazerem parte dessa obra musical que será eternizada por muito tempo, não será qualquer obra, qualquer samba. Então está na mão já dos compositores. Enquanto isso, já no barracão, as alegorias, né, que são os carros alegóricos, já estão em produção, as fantasias já começaram, já com seus protótipos. Então, esse processo já está sendo feito. Daqui a pouco, a reprodução total de fantasias, dos desfilantes, os carros alegóricos entrarem em decoração, e já preparando tudo para o desfile. E o mais importante, depois do samba enredo, que vai ser lançado no dia 21 de setembro, estiver na boca de todos os componentes, ensaiar bastante
cada vez mais todo mundo chegar com a letra decorada no desfile e todo mundo cantar plenos pulmões, porque é quesito, tá? É quesito. A harmonia, julgo, principalmente o canto do samba enredo na pista. Com certeza. A gente também está aqui com o nosso músico Fabiano, trompetista, né, conhecidíssimo aí também por ter tocado várias vezes aí na vigília do presidente Lula. Também tem feito bastante backgrounds aí, né, nas saídas de Bolsonaro, em depoimentos da Polícia Federal, recentemente também na frente da casa do Bolsonaro, que está cumprindo prisão domiciliar. Então, é um cara de coragem, de muita coragem. E, Fabiano, falando em coragem, como é que você avalia também esse... Primeiro, te perguntar se você gosta de carnaval, né? É importante saber disso primeiro. Eu fui, companheiro, presidente de escola de samba aqui em Brasília, né? Então, assim, tive a honra de conhecer o companheiro Wallace Palhares, né? Nessas caminhadas aqui do samba de Brasília. O Wallace, ele mudou a história do carnaval de Brasília. É bom que se diga que o Wallace, ele, aqui em Brasília, a gente chama ele de Laíla de Brasília. Porque, assim, o Laíla, para quem não é do carnaval, ele é o Pelé das escolas de samba, o cara que mais entendeu. E, assim, eu fico muito tranquilo por o Wallace, que é um professor de história, Sim. né, tá conduzindo essa tarefa de falar, como ele bem disse, do maior brasileiro de todos os tempos. Então, o Wallace, ele tá fazendo uma justiça histórica, inclusive fazendo um bem ao Carnaval do Brasil e o Carnaval do Rio de Janeiro, de falar, calma aí, vocês falaram de tanta gente, de Gal, Bethânia, Gil, Caetano, do Chico, Buarque, e o Lula? Calma aí, o que tá acontecendo? Então, assim, retratar a história, como ele bem disse, do Lula, é falar do nosso povo brasileiro, que não tinha condição, que não entrava no orçamento, né? E tem essa dignidade garantida pelo presidente Lula, que tirou o nosso povo do mapa da fome por 2 vezes. Né? Então, assim, é uma história maravilhosa. É um milagre. A história do Lula é um milagre. Um cara que passa 13 dias viajando no pau de arara para chegar em São Paulo, operário, perde um dedo, trabalhando, cria um sindicato e vai ser presidente da República. É um milagre. Sem dúvida. É um milagre. Então, assim, eu hoje, companheiro Anderson, eu sou um soldado do Lula, do Partido dos Trabalhadores e da Academia de Niterói, porque quando fala do nosso líder, meu amigo, está falando do nosso partido, está falando da nossa luta, está falando do legado que o presidente Lula vai deixar. Então, eu estou à disposição, eu sou um soldado do presidente Wallace. Tenho 2 presidentes agora, aliás, 3, o Edinho, o Lula e o Wallace Palhares. E a gente fala muito, né, sobre isso, como é que o Lula conseguiu sair lá do interior de Pernambuco para se tornar um presidente do Brasil, né, passando aí por essa fase de operário também, mas a gente também tem essa gratidão de saber que muitos de nós também fomos atingidos de alguma forma por alguma política pública, né, que veio depois do presidente Lula, né? Você estava falando para mim agora há pouco também que você conseguiu se formar graças ao FIES, né? Eu consegui me formar graças ao ProUni também, então consegui fazer minha faculdade 100% graças ao ProUni e estou aqui também, né? Também graças a esse serviço. E várias pessoas que a gente conhece, os amigos, tudo mais. Então tem realmente esse testemunho, né, para a gente poder dar para as pessoas, né? Realmente não fica só no discurso, a gente vê na prática realmente as mudanças que acontecem na vida das pessoas, né? Aproveitando esse gancho, eu até sempre falo isso, né? Eu trabalhava de office boy no centro do Rio e pegava o trem todo dia para ir embora. E passava na estação de Piedade, onde tinha a faculdade de Gama Filho. Sim. E eu ganhava, meu salário era R$191 na época. Gama Filho, a mensalidade mais barata, deveria ser R$500 na época. E eu falava assim, será que um dia eu vou entrar aí para estudar? A perspectiva era zero. Então era só uma utopia, né? Era zero. E eu tinha muito medo, ainda bem que eu sempre fui medroso, eu tinha muito medo de eu me envolver ali na comunidade onde eu morava, onde eu fui criado e acabar indo por um caminho errado. E eu pensava, acho que nunca vou entrar na universidade dessa. Eu gostava de ver, né? Achava as pessoas bonitas, as pessoas conversando sobre estudo, eu queria aquilo para mim. E passa um tempo, quando eu descubro o FIES, que eu faço tudo certinho e entro na faculdade, eu falei, gente, eu entrei graças ao governo Lula, é possível, eu tô aqui dentro. E começo a ver as caras da minha comunidade dentro também da faculdade. Então, assim,
é uma vitória da vida da gente. Hoje eu estou colhendo frutos daquela época, né? Então, de tudo que eu estudei, né? Uhum. Então, assim, foi uma virada de chave enorme na minha vida, de vários amigos de infância. Sem dúvida. Uma pena que todos não seguiram esse caminho, porque o governo Lula abriu muitas portas. Nem todos seguiram, infelizmente. Deveriam, né? Mas a gente sabe, né, como é que é, às vezes, dentro da periferia, dentro das favelas. Mas eu sou um testemunho, de fato, dos projetos sociais do governo Lula. E agora minha filha, que tirou aí 900, 950, se não me engano, na redação e está cursando odonto na UFRJ. Olha aí, Meu grande orgulho também, Karine, tá vendo? amor da minha vida, minha filhota. Então, graças a também ao governo Lula, eu sou muito orgulhoso para falar disso. E é interessante porque as oportunidades, muitas vezes, elas estão disponíveis, né? Estão disponibilizadas para a população, mas é importante também que as pessoas vão atrás. Vão atrás, né? Isso aí. Você conseguiu porque você se esforçou, você fez o Enem, você foi atrás de se inscrever, né, no FIES também. Então, tudo isso é importante, as pessoas saberem que existem essas políticas públicas, que existem esses programas que estão disponibilizados para a população, mas é preciso também ir buscar, né? Sair de casa realmente e procurar se informar e buscar essas oportunidades. E tá aí realmente o motivo, né, pelo qual a Acadêmicos de Niterói vai então homenagear o presidente Lula no Carnaval de 2026. Né? É isso aí, é uma forma também de agradecimento por todos nós brasileiros, por todos que vieram também de favela, de periferia e que conseguiram alguma coisa através do governo. Assim, até eu lembro da minha avó, né? Eu cheguei até a contar que a minha avó lavava a roupa na mão e virava e mexia, colocava sangue para fora. E depois do governo Lula, ela conseguiu comprar uma máquina de lavar, que ela cuidava tão bem dessa máquina. Ela falava que era a melhor amiga dela. E ela, quando via Lula na televisão, ela botava a mão assim na tela e agradecia. Assim. Então, assim, dentro de casa também eu já tive essa coisa toda, essa experiência. Então, é uma forma de agradecer por todos nós brasileiros, em forma de homenagem, uma homenagem justíssima, né? E em vida, que é mais importante. Com certeza. Wallace, como é que estão os preparativos aí também para o ano que vem? Porque além de ter esse cuidado aí com o tema, né, com o enredo, com o samba enredo, também tem várias outras coisas, né, envolvidas aí também. Como é que estão os preparativos? Então, na questão de alegorias, né, os carros alegóricos, já começamos a levantar a ferragem de todos eles, né? É um total de 8 alegorias. Nós já estamos trabalhando na cidade do samba. As fantasias também. Então, está sendo construindo uma história muito bonita dentro da cidade do samba, que eu costumo falar que é ali a fábrica de sonhos. Então, já está a todo vapor, né? Muita gente acha que o carnaval é feito ali só de janeiro e fevereiro, nada disso. A gente já começa a trabalhar em maio, né? Pesquisa sobre enredo, referências bibliográficas. Você não pode... o compromisso que a gente tem com a história, não pode jogar qualquer história como se fosse conto, você precisa de referências, você precisa de fontes históricas. Então é isso, a gente está trabalhando muito, então o carnaval já está a todo vapor, a gente apresentar um belíssimo espetáculo. E como é que vocês estão se preparando também para as críticas? É um ponto sensível, mas é importante a gente falar, porque a gente sabe que ainda existe um percentual muito grande da extrema-direita, né? E que com certeza vai falar em relação a isso também. Mas como é que vocês estão vendo isso aí também? Como é que vocês estão preparados para isso? Então, a escola, ela trabalha, lógico, ela vai trabalhar ali com... faz parte da democracia, né? O lance da crítica. Já eu, Wallace, eu não perco sono com gente que não olha para o menos favorecido. Uhum. Crítica que não olha para a pessoa, de uma pessoa que não olha para o menos favorecido, que não quer saber da luta do trabalhador, da luta contra a fome, essa pessoa, para mim, tem uma opinião totalmente irrelevante. Então, eu durmo tranquilo demais com a crítica desse povo. E é sobre isso que a gente está falando, né? Quando a gente coloca Lula na avenida, é para falar realmente dos menos favorecidos. Né? Dos menos favorecidos, da luta do trabalhador, né?
de tudo que a gente vê o que acontece pelo mundo afora. Então, a gente clama por justiça social. E a pessoa que não tá antenada com isso e critica a gente, ela não merece nem minha resposta, merece mesmo um desprezo. Deixa ela lá. Deixa ela lá falar. Acho que com crítica eu durmo tranquilo. Já foi época que eu não dormia. Mas gera engajamento de qualquer forma, né? É importante também. Fale bem ou fale mal, mas fale da escola, né? E, Fabiano, como é que você vê realmente essa temática, né, sendo discutida numa escola de samba, né? Qual que é a importância que você dá realmente para essa temática também? Eu acho que a história do Lula tem que ter, assim, começo, meio e fim, Uhum. e ele merece ser homenageado. Maior palco de homenagens do mundo. Nesses dias com o Wallace aqui em Brasília, a gente conversou muito, né? E assim, eu sempre falava pro Wallace quando eu fui ao Rio há pouco, né? Falei, cara, é muito maior do que você receber uma medalha de honra, enfim, essas medalhas que o presidente dá, entendeu? Você passar na avenida, aí me vê outro companheiro, rapaz, isso daí é maior do que Oscar, isso daí é maior do que Prêmio Nobel, mas é maior mesmo. Isso daí é uma homenagem que um brasileiro pode ter e o Lula vai ter isso, ele merece isso, sabe? E eu, como eu falei há pouco, eu sou um soldado, Sim. sabe? Sempre tive esse papel na militância do PT e a militância do PT eu faço o chamado, sabe, que se engaje, que curta as redes sociais da Academia de Niterói, sabe, que apoie, porque o Wallace está fazendo justiça ao povo brasileiro, ao presidente Lula. Então, assim, eu tô emocionadíssimo, faço esse agradecimento público ao companheiro Wallace, o companheiro que eu conheço há muito tempo, sei da história dele, sei principalmente da competência dele, assim, eu estou muito tranquilo que um professor de história, presidente de escola de samba, está falando do meu presidente Lula. E assim, eu só espero espero que eu tenha muita saúde para chegar esse dia que vai ser marcado na história. E o Wallace entrou para a história do Lula também, né? Então, nos livros de história vão contar que teve um presidente que fez justiça e homenageou o maior brasileiro de todos os tempos. Sem dúvida. E você vai desfilar, não? Ah, eu vou. Eu vou do jeito que o nosso presidente Wallace Palhares determinar, porque eu sou soldado, né? Eu sou sambista, né? Sou um aficionado, estudioso do samba. Acho que as escolas de samba são patrimônio da cultura brasileira. A nossa querida Maria do Rosário, nossa deputada federal, colocou a lei que coloca as escolas de samba como patrimônio material da cultura brasileira. Então, assim, eu não vejo a hora. E até a hora de desfilar ali, eu vou estar trabalhando, se precisar, que eu só não posso ir na ala das baianas, né? Que aí é contra a regra, e porta-bandeira. O resto que for... E não pode tocar trompete também na velhice. Não pode. O regulamento não permite isso. Não permite, Com mas eu tô aí à disposição. Vamos deixar o trompete para outras ocasiões também. Tem várias ocasiões, a gente vai esperar algumas próximas aí, né? Bem próximo. Eu vim do futuro, tá? Eu tô vendo ele tocando trompete no lugar, mas eu vou ficar quieto aqui. Importantíssimo, né? Agora, Wallace, a Acadêmicos de Niterói vai desfilar no primeiro dia. Ele vai ser a primeira escola, não? Primeira escola. Ela abre o Carnaval do Grupo Especial no Rio de Janeiro, no domingo 15 de fevereiro. Né? E eu até brinco, né? Tem muita gente que paga milhões para passar 2 minutos na TV, né? A Academia de Niterói vai passar mais de 1 hora falando do governo Lula e todos os seus feitos. Com certeza, é um baita serviço. E é isso, vamos aproveitar o momento, vamos colocar lá para fora, vamos desmistificar muita coisa que as pessoas não sabem, como foram criados os projetos, e eu faço questão que a escola apresente isso. Wallace, a gente estava falando, né, sobre essa importância da liberdade artística dentro do carnaval, que é uma das bandeiras que você defende, inclusive, né? Inclusive, tem até uma história que em 2019,
né, acadêmicos de Niterói, acadêmicos do Sossego, inclusive, foi antes, né, da Acadêmicos de Niterói. Sim. Ela se apresentou com um retrato do diabo, né, que seria o diabo no formato aí do ex-presidente, do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, né? Como é que surgiu isso aí? Fala um pouquinho também desse fato que aconteceu e essa importância também da liberdade artística. Eu utilizei uma frase até na época do jornal o Globo, e que quando começaram a me perguntar, eu falei, olha, a arte não é para os covardes. O carnaval é para a liberdade artística. Eu tinha um quarto carro, eu estava falando sobre religiões, o enredo, cada um com a sua fé, eu acredito em quem quiser, se não me engano era isso, tem o título do enredo. E eu falava de uma figura, falava de um santo, Jesus Malverde. Sim. Que muita gente não conhece. Mas o que eu defendi ali? Que muita gente fala, mas ele é o padroeiro, ele é o santo dos narcotraficantes do México. E o que eu fazia nessa discussão, na verdade? Eu fazia uma discussão que as pessoas poderiam acreditar em quem fosse, dependente de nomenclaturas, se arrumam para santos e tudo mais. Então eu defendia a liberdade religiosa nesse enredo. E o último carro era um terreiro todo depredado, uma coisa que estava acontecendo muito no Rio de Janeiro, né, devido ao tráfico pentecostal, que são traficantes que usam da palavra de Deus para poder atacar as pessoas de religião de matriz africana. Aí o carro era um terreiro todo quebrado, todo depredado, e pessoas amordaçadas sem direito a expressar sua religião. E nesse carro tinha um demônio da intolerância. O carnavalesco estava ausente. Um dos artistas que fazia a escultura me perguntou, presidente, eu estou querendo uma referência para fazer o demônio da intolerância no quarto carro. Eu falei, olha, coloca essa... Eu peguei aqui uma imagem da internet e falei, o diabo é esse aqui. Sim. E depois todo mundo ficou falando que ficou parecendo o prefeito de Marcelo Crivella. Quer dizer que não foi proposital, então. Foi uma coincidência. Uma coincidência, assim. Eu lamento até que ele tenha ficado chateado. Tá? O diabo, tá, no caso. Mas acabou que saiu, todo mundo perguntava. Até hoje eu não sei se ficou parecido. As pessoas podem procurar aí, dá um Google aí, procura aí, bota lá, Marcelo Crivella, Wallace Palhares, que vão ver lá a figura dele. Mas eu tive essa intenção, assim, acho que ficou parecido. Foi muito mais questão de ilusão de ótica. Tá certo, então, né? A ideia não foi que parecesse. Aires, aí, com relação, né, complementando essa parte da liberdade artística, ela realmente é essencial, né? Não só no Carnaval do Rio de Janeiro, mas eu acho que em todo o Brasil é importante você ter essa liberdade. E importante que ela seja apoiada também, né, pelos governos. Pelos governos, assim, você vê no Carnaval de Olinda os bonecos, né? Os bonecos de Olinda, o próprio Carnaval do Rio, nos seus ranchos, cordões lá atrás, sempre exaltaram políticos, sempre pregaram uma peça ali, alguém. Então é isso, Carnaval é o momento do povo colocar para fora as suas queixas, né, as suas exaltações. Então faz parte. Assim, a partir do momento, se você não tiver liberdade para falar disso, você está vivendo num momento, eu acho que até assim, eu acho que passamos dessa época, né? Acabou, graças a Deus, acabou essa época de você ter que mandar tudo que você está fazendo para um órgão para ele fiscalizar, para ele autorizar ou não. Vivemos esse tempo no Brasil, né? E esse tempo no Brasil também teve escola que exaltava ali o governo militar. Exato. Fazia samba exaltando o governo militar e os feitos do governo militar. Então, assim, quando muita gente fala assim, mas tá misturando política, o carnaval sempre foi político. Sim. O carnaval é um agente político. Sempre foi. Então, é só você olhar lá atrás, né, que você já teve enredo falando, exaltando o governo da época militar, já teve enredo falando de Luiz Carlos Prestes, Grande Rio 98, um enredaço, um desfile lindo, um samba enredo maravilhoso. Então, o carnaval sempre teve aliado. A própria Vila Isabel falou de Simão Bolívar, foi campeão em 2006,
falando da cultura latina, mas exaltava a luz de Bolívar, falava até a luz de Bolívar. Né? Então, assim, o carnaval ele é um agente político e ele educa também. Cultura também educa. É importante demais a gente também deixar isso muito claro. E você, Fabiano, como é que você vê essa associação, né? A gente vê o carnaval falando sobre religiões, fala sobre agentes políticos, enfim, mas como é que você... sobre tudo, né? A gente vê o carnaval falando sobre tudo, sobre críticas à sociedade também. E como é que você vê realmente essa associação? Você acha que ela é importante, ela realmente deve fazer parte do carnaval? Claro, porque o carnaval é a expressão do povo. Você vê, por exemplo, a Mangueira, quando o ex-presidente, que agora é inelegível, estava no poder, a Mangueira foi a instituição do Brasil que mais peitou o governo, sabe? O genocida. Então, assim, se você não tem a voz do povo materializada na maior expressão popular, que é um desfile de escola de samba, que tem poetas, tem, sabe, historiadores, tem o cara lá que bate no tambor, sabe, tem a costureira. O carnaval politiza a sociedade. Com certeza. As maiores manifestações que a gente tem vêm através do carnaval. Então, eu acho que esse momento de encruzilhada, de defesa da democracia, né? Ontem a gente teve com a Clara Antes, né, que é a secretária do presidente Lula, talvez a pessoa que mais conheça da história do presidente Lula. Ela disse para a gente que o Lula se tornou o maior agente em defesa da democracia do planeta. Sem dúvida. Né? Baixar a democracia. Exato, bastião, que ela falou. E, assim, eu tô maravilhado. Sabe quando você encontra uma tarefa que você pode colaborar com aquilo? Porque eu sou sambista. E eu virei sambista, é muito curioso falar isso, Wallace. Eu virei sambista quando era operário de uma fábrica lá no Japão. Morei 3 anos no Japão. Olha só, legal. E aí eu assisti nos desfiles das escolas de samba pelo YouTube, né? Eu falei, quando eu voltar pro Brasil, eu vou abrir um projeto social para ajudar o meu povo, que eu morria de inveja daquelas criancinhas japonesas que tem tudo, né? Aquelas mochilinhas bonitinhas, sabe? Enfim, eles têm um investimento na educação maravilhoso. Eu falei, quando eu voltar pro Brasil, eu vou fazer um projeto social na comunidade carente e vai ser uma escola de samba. E a gente conseguiu fazer isso e, enfim, eu sou muito sambista e sou muito apaixonado por isso. Então, assim, eu encontrei uma missão. Daqui até o desfile, eu estou para colaborar e estou para ajudar nosso presidente Wallace Pagaz para falar do presidente. Maravilha. E Wallace, só para a gente dar um serviço, mais ou menos, né? Para quem não entende, para quem não está nesse contexto do carnaval no Rio de Janeiro, como eu, por exemplo, as pessoas que tiverem interesse de desfilar, ou como é que funciona isso? Só para a gente poder entender. Normalmente são as pessoas da própria comunidade, ou é aberta para que outras pessoas também possam desfilar, possam comparecer, estar presente, ou até mesmo quem quiser simplesmente assistir. O que as pessoas devem fazer realmente? Então, primeiro, assim, é uma disputa e eu tenho muita preocupação das pessoas ensaiarem. Então, eu lamento, às vezes, muito essa pessoa que sai de fora, que está fora do estado do Rio, quer participar do desfile, mas a gente tem um ensaio que a gente não pode perder essa oportunidade de estar no especial e todo mundo tem que cantar muito. Tem que saber bem a letra da música, né? Tem que saber a hora que tem que entrar, a hora que tem que sair, né? Que posição que vai ter que ficar. A posição que vai ter que ficar para poder não entrar uma ala na outra. Então, a gente tem esse compromisso com o ensaio. Mas as inscrições serão realizadas agora no clube onde a gente faz ensaios, que é o Canto do Rio, no centro mesmo de Niterói. Mas assim, as pessoas que queiram também ajudar a escola, tem um momento importante, que é a camisa do enredo, com a foto do nosso presidente Lula, que quiser adquirir, entrar nas redes sociais da escola, que já vai estar ajudando muito a escola, vai estar ajudando demais nesse processo. Agora todo mundo sabe que assim, você não faz carnaval. Foi-se época, né, que você vendia ali uns quitutes para poder ajudar no carnaval. Hoje carnaval é caro. Então, assim, a gente está procurando fazer da melhor maneira possível. E
E é isso, inscrição da escola agora, vai ser anunciada agora pelas redes sociais da escola, mas precisa ir estar. Tá? Eu não abro mão, mas quem quiser adquirir a camisa do presidente Lula, do enredo da nossa escola, só entrar na nossa página que está lá. Pode ir também para prestigiar o desfile, né? Com toda a apresentação. Aqui Sapucaí, o Rio Carnaval está vendendo os ingressos já. Lógico, tem camarotes também vendendo, mas é importante também que todos vão para poder assistir, porque vai valer muito a pena. Eu conto com a força de todo mundo, a torcida de todo mundo. A torcida de Niterói agora, ela expandiu muito com esse enredo, graças a Deus. Maravilha. Queria saber se a gente vai poder ouvir o Fabiano, trompetista, agora no encerramento do nosso programa, Fabiano. Mas é agora. Pode ser? Vamos lá. Vamos ouvir, então, o Fabiano, trompetista. Eu tocar no Café PT, só aproxima um pouquinho mais aqui, para você não ir do quadro. Aqui. Então, assim, homenagear nosso presidente Lula e dizer muito obrigado, Wallace. Obrigado, porque esse enredo vai ficar para a história do nosso país, do nosso povo brasileiro. E é isso, comandante. Patrimônio aqui do Partido dos Trabalhadores, Fabiano, trompetista, aí com seu trompete aí que faz toda a diferença onde chega, né, Fabiano? Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Tô ansioso, né, para que chegue o Carnaval de 2026, para a gente poder acompanhar a Acadêmicos de Niterói e dizer que o espaço está sempre aberto para vocês também, viu? Muito obrigado aí mais uma vez. E vamos juntos, né? Eu que agradeço demais. Niterói 2026 nas cabeças, um grande desfile para marcar, vai ficar marcado na história, um belíssimo desfile, e façam ele imediatamente. Maravilha.